Olá, meu povo, aquele grande abraço, a paz do Senhor esteja com todos. Para aqueles que não me conhecem ou não se lembram de mim, do ex-Pai Edson de Oxóssi, hoje pastor Edson Valieri, isso já se passaram 9 anos. 9 anos que eu nunca mais acendi uma vela, nunca mais fiz um padê, nunca mais fiz exatamente nada com relação ao que diz respeito às entidades entre linhas. Eu vou dizer para vocês que eu não tive e não sofri alguma pressão, tentaram me levar diversas vezes para outros caminhos, mas eu fui fiel a um único Deus, a Jesus, em nome de nosso Pai. E vou dizer uma coisa para vocês, eu não me arrependo. Não me arrependo em nada, nada, nada. Desculpa. Eu fiz um vídeo falando tudo, tem aí no meu WhatsApp, no meu YouTube, tá lá o primeiro vídeo que eu fiz há praticamente 9 anos e um pouquinho atrás. E esse vídeo correu o mundo. Eu tive muitos contatos, uma série de coisas, e de repente esse meu YouTube sumiu, simplesmente sumiu. E aí eu perdi o contato com todos, enfim, mas eu tenho certeza absoluta que muitos pelos quais me pediram alguns conselhos espirituais, talvez hoje eu tenho certeza que estejam bem. Mais uma vez eu estou aqui para falar de mim, não para falar de ninguém. Eu não tenho nada contra outras religiões, cada qual. É como eu digo no meu vídeo anterior, eu não estou aqui para criticar, não. Eu estou aqui para falar de mim. Então, há 9 anos que se passaram, eu vou contar um pouquinho de mim para vocês. Gente, eu, durante esses 9 anos, olha, com sinceridade, passei sim algumas provações, passei algumas dificuldades, mas nada que, graças a Deus, eu não tenha superado. E vou dizer mais para vocês. Eu tenho certeza absoluta que ainda vou superar muito mais. Mas nessa caminhada eu deparei também com bastante coisas que me deixaram um pouco triste. E a gente consegue perceber que perfeição só existe de Deus, mais ninguém. E eu posso dizer para vocês que eu deparei com um pastor que disse para mim: eu não tenho nenhum pecado, eu não peco. Heresia, todos nós pecamos. Não vou dizer o nome porque não estou aqui para denegrir ninguém. Tive outras coisas que eu observei, que muitos pregam aquilo que não vivem. Fala sobre família, depois lá fora é um quebra-pau com a própria família, é com filhos, enfim. Muitas outras coisas também, que não vem ao caso agora, eu presenciei e eu vi acontecer. E isso foi também, pode ter certeza, me afastando um pouco. Foi aonde eu peguei a Bíblia, comecei a ler, e a Bíblia nós sabemos que nós temos que ler ela aleatoriamente, não é como um livro que você pega e vai seguindo capítulo por capítulo, não é assim. E com certeza eu tive algumas dúvidas que eu fiquei meio assim
vamos dizer assim, um tanto quanto perdido, porque tem coisas que às vezes eu não concordo com o que está escrito na Bíblia. Eu acho que para o tempo que nós vivemos e aquilo que antigamente talvez fosse um pecado, não que hoje não seja mais, mas tudo bem, não existe meio pecado, ou não é. Mas hoje existe uma certa relevância, eu acredito. E uma das coisas que, com certeza absoluta, foi me distanciando mais foi quando eu li Isaías. E tem uma parte em Isaías, desculpa, eu não me lembro agora, que fala, talvez em outras palavras, mas o que ele quer dizer é que maldito é o homem que acredita no outro homem. E eu pus isso na minha cabeça. E eu comecei a me encontrar com Deus no meu quarto. Comecei a orar, comecei a pedir, comecei a tentar manter um contato com Deus da minha forma. Não vou dizer para vocês que eu não alcancei alguns resultados, porque eu alcancei, eu tive grandes livramentos, enfim, hoje eu estou de pé, eu tenho certeza absoluta que se não fosse Deus, nosso Pai, e se eu não tivesse aí uma colaboração, vamos dizer assim, da minha esposa, eu talvez não estaria em pé, não. Foi muitas massagens, muitas fisioterapia, muita coisa, porque a gente vem de 3 AVC, um Covid, coluna totalmente danificada, totalmente. Tem hérnia de disco para tudo quanto é lado. Enfim, com outros problemas que também surgiram, devido à idade, é claro, que hoje eu não sou mais nem uma criança, nem um jovem. Resumindo, eu passei por poucas e boas, mas estou aqui, ó, de frente para vocês mais uma vez, graças a Deus. Então, meus irmãos, com o passar do tempo, tudo, eu até pedi para que um pastor viesse aqui conversar comigo. Nós conversamos, eu expus as minhas dúvidas. E o que eu achei interessante, o que eu gostei foi que ele não expôs o ponto de vista dele. Ele simplesmente disse para mim: quando você tiver dúvida, pede orientação a Deus, nosso Pai. Eu tenho certeza que Ele vai te orientar, eu tenho certeza que você vai entender. Então, voltando em Isaías com relação a maldito é o homem que acredita no outro homem. Eu passei a pensar e percebi que eu não tenho que ir na igreja pelo homem. Eu tenho que ir na igreja por Cristo. Eu não tenho que reparar o que um ou o outro faz, e sim me concentrar na palavra. Eu tenho que buscar alívio e cura para minhas dores espirituais, para os meus problemas espirituais. E com isso, meus irmãos, eu retornei à igreja, me reconciliei e estou me sentindo muito bem. Graças a Deus. É absurdo quando a gente encontra Deus novamente, o alívio e a paz que nós sentimos. Então, meu irmão, você que deixou de ir na igreja porque você viu ou ouviu alguma coisa que você não gostou, ou até mesmo não entendeu, entregue para Deus, nosso Pai, pede para Deus orientá-lo
E eu tenho certeza absoluta que você vai retornar a ouvir a palavra. Porque é muito importante o meu testemunho. São 47 anos num candomblé, ou como queira, num candomblé homolocô, que muitos dizem que é uma umbanda na natureza, enfim. Era o que eu fazia, era o que eu tocava. E vou dizer uma coisa, nesse aspecto, nesse sentido, 47 anos, eu diria para você que é uma vida. Mas, com todo respeito, eu despachei tudo que eu tinha que despachar, fiz tudo da forma mais correta que tinha que fazer. Se você tem dúvida, pode me perguntar, eu te explico como é que é feito, como é que faz. Apesar que eu acredito que no outro vídeo eu falo alguma coisa a esse respeito. Enfim, tinha muitos vídeos no meu outro YouTube que infelizmente sumiu. E eu hoje estou retornando, hoje eu estou tentando refazer alguma coisa, tentando levar alguma coisa para vocês. E estou aí mais uma vez à disposição de todos aqueles que necessitam e precisam de uma orientação espiritual. Por isso, meus irmãos, eu estou aqui. É para isso que eu espero poder ajudar mais uma vez. Poder fazer a diferença como eu fiz no passado. E eu estou inteiramente à disposição para um diálogo, para qualquer eventualidade. E como eu disse, tudo que eu tinha quando eu estava no mundo espiritual há 47 anos atrás, 47 anos que eu fiquei no mundo espiritual, há 9 anos atrás, desculpa, tudo que eu obtinha, tudo que eu ganhava, quando eu fechava a mão assim, ó, saía pelos vãos dos dedos. Hoje eu estava muito bem, amanhã não tinha nada. O que eu tinha obtido, eu perdia de alguma forma, alguma coisa acontecia que voava, nada acontecia. Eu não tinha parado, uma hora num canto, uma hora no outro, uma hora fazendo uma coisa, outra hora fazendo outra. E achava que estava bom, até conhecer os caminhos de Jesus. Sabe qual é a diferença, meus irmãos, do candomblé e a diferença em ser cristão? Quando você é do candomblé, você chega sem nada e rapidinho você faz alguns trabalhos a Exu, praticamente, né? Aonde Exu abre teus caminhos e dá tudo o que você precisa. Aí quando você está bem, você, ou por um motivo ou outro, você esquece do Exu, você esquece que precisa ser feita as coisas, aí começa a vir as cobranças. E cobranças estas que, se você não faz, porque você se escraviza, se você não dá, ele tira o que deu e mais o que você conseguiu. Fica sem nada, absolutamente nada. E isso, se vocês observar a vida de um zelador, a vida de uma zeladora, a vida de qualquer pessoa envolvido nesse campo espiritual é desse jeito. Pode observar. Não é eu que estou inventando, não é eu que estou mentindo, não é eu que estou falando nada. É o que acontece. Agora, você sendo cristão, você chega sem nada,
continua sem nada, passa diversas necessidades, diversas provações, aí de repente você sobe um degrau. Aí tudo novamente, sobe 2 degrauzinhos, 3, 4, aí de repente você começa a estar numa vida razoável, numa vida tranquila. Aí você dá uma relaxada, sim, qualquer coisa. Jesus, aquilo que ele te deu permanece. Aquilo que ele te deu, ele não toma. Aquilo que ele te deu, ele não tira. Até que você volte a se encontrar com Jesus e ter fé novamente para que ele possa dar continuidade àquilo que ele estava fazendo na tua vida. Porque é assim, meu irmão, nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio. Ou você vai para a esquerda, ou você vai para a direita. Escolhe. Ninguém vai falar para você, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Faça o que você quiser. E isso é uma coisa que você tem que entender. Porque tudo na vida você tem que fazer a sua parte. Tem que fazer as suas escolhas, tem que fazer aquilo que você acha que realmente é bom. Mas se você não fizer as suas escolhas, ou fizer as escolhas cujas quais são erradas, a consequência, o preço disso, a colheita, vem. Não adianta. Tudo é uma coisa chamada a lei do retorno. E isso é uma das coisas mais evidentes, mais claras que existe no mundo. Então, meus irmãos, na verdade, viver em Cristo é muito bom. É bom, mas é bom demais. As coisas que você tem que fazer, você faz, elas fluem, é melhor, é mais tranquilo, você não fica com o rabo preso com ninguém. Principalmente com certas legiões que são pesadas, que são perigosas, que estão aí, existe. Porque para o mundo ter equilíbrio, tem que ter o positivo e o negativo. Para uma luz acender, tem que ter um fio positivo e um fio negativo. A luz não acende só com o positivo e também não acende só com o negativo. E está aí, para quem quiser ver. E é onde você tem que ter uma certa doutrina para escolher o que é certo. Isso é muito importante na vida de cada um de nós. Olha, meu gente, eu tive na minha vida espiritual algumas mordomias, alguns privilégios que realmente fazem você acreditar que está naquele caminho e é um caminho certo. Porque o inimigo, ele também conhece tudo que você quer. Ele também conhece os caminhos que possam levar você a cair, a acreditar piamente que você está fazendo realmente a coisa certa. E enquanto você não tem uma ajuda espiritual, que os seus olhos são abertos de verdade para você encontrar Jesus, você pode escutar eu estar falando, você pode ouvir eu estar falando, você pode... Nossa, o que você quiser. Não vai acreditar na minha palavra. E é o que eu sempre digo, meus irmãos. Você entrar numa igreja, subir diante de um púlpito e pregar para crente, é a coisa mais fácil que tem. Agora quero ver você ter um público diferente que vai te questionar,
vai te fazer perguntas e eu quero ver então o que você tem para dizer. É difícil, meu irmão, é difícil, eu sei que é difícil. Você convencer uma pessoa que de repente está há alguns anos no campo espiritual, ou começou ontem, ou está meio que desanimado, que esse não é o caminho que leva até Cristo. Pode ter certeza, meus irmãos. Não existe mais que um Deus. Deus é único. É onipotente, só tem um, não tem mais. Esse negócio de orixás, isso tudo, infelizmente, não está embutido na palavra de Deus. Então é o que eu estou dizendo. É muito, mas é muito difícil você conseguir convencer alguém, porque quando você está prestes a convencer o inimigo, ele não deixa, ele vai lutar. E quando me perderam aí para o campo espiritual, vamos dizer assim, não perdeu só a mim, perdeu a muitos. E eu também perdi muitos amigos que, nossa, a gente se dava muito bem, se falava, um ligava para o outro. Oxe, aquilo lá era uma maravilha isso aí. De repente, meu irmão, some tudo. Não aceita mais aquela escolha que você fez. Eles giram-se contra você. Você se torna até motivo de piada. Mas é assim mesmo, meu irmão. A vida, ela é muito difícil. Quando a gente complica ela. Porque quando a gente procura um caminho que te leva de verdade até Jesus, aí as coisas começam, de fato, a ganhar alguns degraus e permanecer na sua vida, tá bom? Gente, eu vou ver se eu, vamos dizer assim, esteja mais presente, se eu consiga falar um pouco mais com vocês. Quem tiver dúvida, deixe uma pergunta, faça um comentário. Vamos levar mais uma vez a palavra de Jesus para o mundo. Porque enquanto todos não ouvir a palavra e tomar a sua decisão, não descansaremos. Tá bom? Então, meus irmãos, muita paz, muita alegria, que Deus realmente abençoe e ilumine a todos. Pai querido, eu peço a Ti, Pai, em nome de Jesus, muita paz, muita saúde, que todo espírito de contendas, que todo espírito de doença, que todo espírito de pobreza, que todo espírito negativo se afaste da nossa vida. Ó Pai, agradeço pelo dia de hoje, Pai. Agradeço, Senhor, pelo pão nosso de cada dia, Pai. Agradeço, Senhor, pelo meu fôlego de vida, Pai. Ó Pai querido, eu peço a Ti também que derrame suas bênçãos, Pai. Aqueles que estão numa UTI, num leito de hospital, aqueles que estão encarcerados, Pai, que também receba a sua visita. Que também receba o seu auxílio, a sua ajuda e que o Senhor leve a paz a todos, meu Pai. Pai, perdoe todos que seguem outros caminhos e que ainda não conseguiram encontrar o Senhor, mas ajude-os, Pai, para que eles também possam ter paz espiritual. Que Deus nos abençoe.
Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.